Olá, bom dia você, meu amado irmão, minha amada irmã, que gostoso e que bom está o tempo hoje cedo aqui em Cáceres, no Mato Grosso, não é? Está fresquinho, está muito ótimo essa segunda-feira. Começando bem, hoje estamos vivendo a 7ª semana do tempo comum, hoje dia 21 de fevereiro de 2022, terceira semana do Saltério. Hoje nós lembramos de São Pedro Damião, bispo e doutor da igreja. Amados irmãos e irmãs, hoje nós leremos no nosso Evangelho, Marcos capítulo 9, versículo 14 a 29. Marcos 9, 14 a 29. Vai pegando aí a sua palavra, vai já se organizando, porque nós faremos essa leitura lentamente para que você possa acompanhar esta leitura de hoje. Porque é muito bom a cada dia nós irmos tendo aí próximo a Bíblia Sagrada e já prepararmos esta palavra para que você possa refletir junto conosco e acompanhar a leitura. Meus amados irmãos e irmãs, façamos a leitura. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte, com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estava rodeado por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para ajudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti, meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi a teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram o menino até Jesus. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes? Tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em voz alta: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai do menino e nunca mais volte nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso, todos os dias, ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou o menino e ficou em pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não se expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração e pelo jejum." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, que situação, hein? Que situação essa que passaram os discípulos? Ora, eles eram os discípulos de Jesus, eram as autoridades da igreja que não conseguiram expulsar os demônios. Este homem levou aí esta pessoa, esse seu filho, porque já fazia muito tempo que ele, desde criança,
conforme a Escritura diz, desde criança sofria esse tipo de ataque do demônio. E somente Jesus conseguiu expulsar o demônio. Mas aí ficou-se a pergunta, os discípulos perguntaram para Jesus, mas por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Por que eles não saem? Jesus respondeu, por estas castas de demônios, ou estes espíritos, só se expulsa com oração e com jejum, e com a fé verdadeira, não é, irmãos? Irmãos e irmãs, se nós não tivermos fé suficiente para fazermos uma ação como essa no nome de Jesus, esta obra não vai acontecer, porque é preciso ter fé, uma fé firme. Mas uma das coisas importantes foi a questão do Pai. Jesus perguntou para ele se ele tinha fé. Ele falou, Senhor, eu tenho fé, mas me ajuda ainda mais com a minha fé. Então, é uma questão de humildade da pessoa que às vezes não tem fé. Mesmo assim, Jesus disse, aquele que tiver uma fé tamanho de um grão de mostarda, podereis fazer muitas coisas que me viste fazer. Então, Jesus prometeu isso para cada um de nós. E na igreja, a nossa igreja católica, apostólica romana, existem os homens designados para expulsar demônios. Exatamente isso. São chamados os exorcistas. Esses daí estão designados pela igreja, autorizados pela igreja para fazer esse tipo de ação, de expulsar demônios. Mas em alguns lugares, algumas áreas que não têm as pessoas para fazer esse tipo de trabalho, quem é que pode fazer? Qualquer um, batizado da igreja, que tenha fé suficiente e que também esteja em espírito de graça, em estado de graça, que ele vai poder fazer isso em nome de Jesus, mas com fé e jejuando. Sem jejum, sem oração, você não tem força, nós não temos força para expulsar os demônios. E a gente para imaginar que na nossa vida muitas coisas ruins acontecem e somente com a oração elas afastam de nós. Mas com o jejum, elas afastam e não voltam mais. Por quê? Porque o jejum é o completo momento onde você recebe toda aquela carga de força de Deus, aquela carga espiritual para estar forte e firme, acompanhado com os anjos e os arcanjos, para poder expulsar este demônio. Quantos demônios nós temos na nossa vida que nos atrapalham o caminho, nos atrapalha a vida. E nós precisamos retirar essas, entre aspas, entidades negativas de nossa vida. Esses demônios, esses espíritos malignos que rondam ao nosso redor, tentando nos atacar, tentando retirar a nossa fé. Os discípulos ali, evidentemente, tinham uma fé pequena, mas eles não jejuavam, não oravam o suficiente. E o que aconteceu? Jesus expulsou o demônio e disse com autoridade, sai dele. E o espírito sacudiu a pessoa, deu um grito e foi embora. E assim realmente acontece nas situações críticas de aparecer um espírito mau. Ele quer causar medo, quer causar pânico. E nós precisamos também não ficar desesperados numa situação como essa e possamos nós viver uma vida tranquila, porque nós estamos com Jesus, nós estamos com Ele e Ele nos dá esta autoridade como batizados, como batizada, de usar seu nome para expulsar os demônios. Meu amado irmão, minha amada irmã, tenhamos fé perseverante a cada dia para podermos vencer esta batalha. Esta batalha que nós estamos vivendo nos últimos dias também, é necessário que tenhamos uma fé grandiosa. Mas se não tem, possamos pedir a Jesus que nos dê a fé.
renove a nossa fé, renove o nosso modo de viver para podermos ter essa fé tão grandiosa e na certeza de que quando nós professarmos o nome de Jesus, os demônios sairão e serão expulsos daquele lugar e daquela pessoa alojada naquele irmão, naquela irmã. Meu amado irmão, minha amada irmã, tudo isso, aquela criança, já desde pequeno, tinha esse problema. Então são contaminações que ficam de gerações a gerações de pessoas que usam no passado os seus antecedentes, os seus antecessores, digamos assim. Alguém da sua família lá atrás já tinha vivido uma situação de se contaminar com os espíritos malignos. E esse espírito vem trazendo esta contaminação na família até que chega ao ponto de uma possessão demoníaca. Pessoas que mexem com feitiçaria, lá no passado, geralmente alguém mexeu com isso, com essas coisas, com ocultismo, com adivinhos, cartomantes, e etc, etc. E acabam se contaminando com as coisas demoníacas. E aí, um determinado momento, alguém da família tem esse problema. E aí, meu irmão, minha irmã, é a hora que nós temos que ter fé suficiente para aplicarmos esta ação. Esta ação da fé na oração e jejum. Jesus disse que estas castas de demônios não se expulsam senão com oração e jejum. Então, oremos sempre, jejuemos sempre. O mal não resistirá ao nome de Jesus, porque o nome de Jesus é um nome forte, é o nome do Deus vivo que habita no meio de nós. Meus amados irmãos e irmãs, abaixemos nossas cabeças para agradecermos o dia de hoje, segunda-feira, para nós começarmos bem esta semana. Querido Deus, amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta semana que se inicia. Pedimos ao Senhor que essa semana seja próspera, seja profícua, que possa cada um de nós abrir os nossos corações cada vez mais à Tua palavra, do Teu Evangelho, e transformar esta palavra na vida. Possamos ser exemplo, sal, luz, direção para muitos irmãos também através do nosso exemplo. Ajudai, Senhor Jesus, com que todos eles sejam abençoados também. Com essa prosperidade que pedimos, com essa força da fé, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê fé, Jesus. Nosso Deus Todo-Poderoso, nós pedimos a força do Senhor, a força do céu. Nós precisamos viver dela. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais podermos sentir a Tua força sobre nós. E que quando nós precisarmos, e se necessário for usar o nome do Senhor Jesus, para afastar os demônios da nossa vida e os demônios que realmente tomam o corpo de alguma pessoa, nosso irmão, nosso amigo, alguém que esteja assim, quando usarmos o nome do Senhor Jesus, que ele saia, que ele se afaste de nós. Nos ajuda, Senhor Jesus, a termos cada dia mais a força que o Senhor sempre está disposto a nos dar. Obrigado, Jesus, pelo vosso sacrifício na cruz, por todas as bênçãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, meu amado irmão, minha amada irmã, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, nos despedimos de você prometendo voltar amanhã neste mesmo horário, ou seja, pela manhã, para nos prepararmos para as tarefas diárias com a palavra falada. Nós estamos unidos aqui e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, meu amado irmão, minha amada irmã, ao trabalho com muita alegria. Um abraço para você e até amanhã.